Eu nunca gostei de futebol americano, então esse não é um vídeo sobre futebol americano, é um vídeo sobre alto desempenho, sobre excelência. E esse vídeo de hoje é sobre a história de Tom Brady, mas não a história contada através de conquistas no futebol, e sim como uma pessoa comum que era simplesmente ignorada por todos, que era o reserva, o sétimo reserva de um time, se tornou o maior da história em um esporte. Então, eu escrevi aqui as principais lições que eu aprendi com horas e horas assistindo Tom Brady, assistindo as podcasts, as entrevistas e fazendo 2 vídeos para a área de membro do canal. Então vamos lá. No futebol americano, no ano 2000, o sistema de avaliação mais sofisticado do mundo, que é o draft, né, que é a seleção dos atletas, onde que eles colocam os atletas em campos, em quadras, para analisar o desempenho de todas as formas. E esse draft é um sistema muito sofisticado, todos os times comparecem, vários técnicos. E no de 2000, eles cometeram o maior erro de julgamento da história. Imagine só a cena, abril de 2000, NFL Combine em Indianápolis. Era o laboratório onde futuros astros eram testados. Tom Brady aparece, ele não tem nenhum físico invejável, na verdade ele parece um garoto comum que nunca se dedicou seriamente à musculação. Então ele tira a camisa para a foto oficial e a imagem é simplesmente cômica para os padrões de um atleta de elite. Então ele vai lá, faz os testes, corre 40 jardas e o cronômetro marca um tempo que deixou todo mundo preocupado. Ele parecia lento, desajeitado e fisicamente frágil. E o veredito dos especialistas, Tom Brady era um jogador sem potencial. Ele foi a escolha número 199. 7 rodadas se passaram, ou seja, os times tiveram 7 chances para escolher outros jogadores até que alguém se atreveu a chamar Tom Brady. E praticamente todos esses que foram chamados antes deles foram irrelevantes no esporte, enquanto Tom Brady, o número 199, se tornou o maior de todos os tempos. A questão aqui é que os olheiros olharam simplesmente para a casca, para a aparência externa. Eles olharam para o que ele era naquele dia e não consideraram o que ele poderia vir a ser. Eles não tinham a ferramenta para medir a engenharia do invisível. Eles viram um motor que parecia fraco, sem perceber que o sistema que controlava esse motor era o mais avançado de todos. E hoje a gente vai decifrar essa jornada que não é sobre esporte, é sobre arquitetura de decisões. É sobre como ser o menos talentoso se tornou a maior vantagem oculta de Tom Brady. A história mostra que os grandes nomes raramente surgem do conforto. Enzo Ferrari não construiu seus carros por vaidade. A dor de perder o pai e o irmão na juventude transformou o homem que não aceitava nada menos que a perfeição mecânica. Michael Jordan, por sua vez, não se tornou maior simplesmente porque saltava alto. Ele também teve um trauma no colégio, quando ele foi cortado do time da escola na adolescência, e isso criou uma ferida que só podia ser curada por vitórias obsessivas. Tom Brady não foi um pródigio, ele não era o escolhido. Na Universidade de Michigan, ele passou anos inteiros assistindo outros jogarem. Ele era o 7º na linha de reserva de sucessão. E ser 7º num time de elite significa que ele simplesmente não tinha praticamente nenhuma chance para jogar. Ele era basicamente o cara que ficava ali o tempo inteiro no banco de reserva. E foi nessas condições que ele desenvolveu a sua mentalidade obcecada. Brady entendeu uma regra que a maioria de nós esquece. Para quem está por baixo, o erro é fatal. Se você é a estrela do time, você tem muita margem para errar. Mas se você é o reserva, você recebe apenas 5 minutos de oportunidade no treino. E se você errar um passe, você volta para o fim da fila por 6 meses. Ele teve que disputar a vaga com Drew Hanson, um garoto de ouro da época. Hanson era o atleta perfeito, ele tinha um bom físico, tinha boas estratégias de jogo e era naturalmente talentoso. E o sistema estava montado para Brady ser apenas o coadjuvante ali. Imagina só a tortura mental de treinar por 60 horas na semana, acordar cedo no frio congelante, ir pro jogo e nunca ter oportunidade de entrar.
Então foi nessa situação que Tom Brady viu que ele precisava criar alguma coisa diferente, fazer alguma coisa diferente que todos os outros estavam fazendo, senão ele nunca teria a chance dele. Ele chegou até a reclamar com o treinador dele a respeito dessa falta de oportunidade, mas então o treinador deu uma resposta para ele que deu um insight assim para a vida inteira. O treinador basicamente disse para ele, em vez de você ficar aí chorando no banco porque você não tem oportunidade, por que você não pega a mínima oportunidade que você tem e extrai o máximo dela para mostrar o seu valor, mostrar o seu potencial? Então foi isso que Tom Brady resolveu fazer. Ele decidiu que se ele só recebesse 2 jogadas no treino, aquelas seriam as mais perfeitas. E ele não treinava só para jogar, ele treinava para que quando o caos instalasse e Hanson falhasse, ele fosse a única solução lógica para o seu treinador. Brady então encarava os treinos como se fosse uma final de campeonato e ele queria justamente ser bom naquilo que o seu concorrente falhava. Nessa época ele descobriu que a preparação deve ser inversamente proporcional à oportunidade. Quando você tem simplesmente poucos minutos para mostrar o seu valor, então você deve agarrar aquela oportunidade da forma muito mais intensa, muito mais perfeccionista do que aquela pessoa que tem oportunidade o tempo inteiro. Essa que tem oportunidade o tempo inteiro vai ter ali outras chances para mostrar seu valor. Mas quando as oportunidades são escassas, é aí que você deve ser minucioso ali nos detalhes. E com essa postura, ele conquistou a vaga de titular do time. No colégio, ele também era o reserva e ele foi treinando e acabou se tornando titular do time simplesmente porque quem era o titular abandonou o esporte, que era seu amigo na época. E na Universidade de Michigan, ele conseguiu fazer essa questão de aproveitar todos os momentos. E aí quando o Hanson falhava, ele entrava e resolvia o jogo. E a partir disso, ele conquistou a vaga de titular depois de 2 anos. E aí ele levou o time a vitórias épicas e provou que seu sistema funcionava. Ele achou que o mundo tinha entendido o seu valor, mas o mundo continuava cego, porque quando ele foi no draft, as pessoas simplesmente ignoraram essa trajetória dele na universidade. E aqui é a parte que chegou no veredito oficial de fevereiro de 2000. No relatório oficial de Tom Brady, os avaliadores colocaram o seguinte, abre aspas, pobre constituição física, falta estatura e força atlética, lento, não tem habilidade para fugir da pressão dos defensores, braço fraco, não lança uma espiral firme, um jogador de sistema que cai facilmente quando atingido. Fecha aspas. E isso foi exatamente o que eles também disseram sobre Steve Jobs em 1997, quando ele voltou para a empresa que fundou a Apple. Diziam que ele era apenas um visionário teimoso e que sua empresa era um nicho irrelevante que o mercado já tinha superado. Eles olharam para o cenário do momento e não viram a visão que estava sendo projetada. Mal eles sabiam que Steve Jobs criaria o iPad, iPhone, iPod e todos esses novos produtos que transformaram a Apple simplesmente na maior empresa de tecnologia do mundo. Tanto Tom Brady quanto Steve Jobs foram julgados de forma errada. Ninguém considerou o que eles viriam a fazer no futuro. Mas Tom Brady não tentou provar que eles estavam errados a respeito de seu físico. Ele sabia que ele realmente era lento, que não pulava tão alto, que não tinha um braço tão forte. Se ele não podia ser o mais forte, ele seria o mais inteligente e o mais bem preparado. Ele decidiu que sua jornada não seria sobre o que os outros chamavam de talento, mas sobre uma engenharia do invisível. Ele decidiu que tornaria essas fraquezas irrelevantes. O dia do draft de 2000 foi seu marco zero. Imagine a cena. O telefone mudo por 6 rodadas, a vergonha de encarar os pais e a caminhada solitária pelo bairro para esconder as lágrimas. Naquele momento, ele recebeu uma vacina contra o medo. Ele percebeu que a pior coisa que poderiam fazer com ele, chamá-lo de medíocre e invisível, já tinha acontecido. O não ele já tinha. O fundo do poço já tinha sido atingido. Mas quando os Patriots finalmente ligaram, na 199ª posição, na 6ª rodada, o sentimento não foi de alívio, foi de uma convicção profunda. E quando Tom Brady conheceu o dono do time que ele foi convocado, o Robert Kraft, ele disse uma frase que se tornaria lendária. Ele disse, eu sou a melhor decisão que essa organização já tomou. Imagina só, você ser um dos últimos a ser escolhido ali,
e você chegar para o dono do time e falar que eu sou a melhor decisão que essa organização já tomou. Tom Brady viu ao longo dos anos, tanto na escola quanto na faculdade, que se ele continuasse pondo em prática aquele sistema que ele colocava, ele acabaria superando as pessoas titulares, as pessoas que estavam concorrendo com ele ali pela posição no time. Então esse foi o início de uma resposta estratégica que duraria 2 décadas. Como que esse cara se tornou o maior vencedor da história? E o primeiro ponto é a inteligência de processamento, que era o treino cognitivo que ele fazia. No nível de elite, o gargalo não é o corpo, é a mente. Se a sua mente processa informação mais rápido do que a do adversário, o mundo parece estar em câmera lenta para você. E aqui vem o caso da bola molhada. Tom Brady gostava de eliminar variáveis surpresas no seu jogo. Isso significava que ele pegava os piores cenários que ele poderia enfrentar nos jogos e ele aplicava nos treinos, que é uma bola molhada. Ele mergulhava a bola lá em baldes e ele pedia para os jogadores lançarem a bola para ele sentir a aderência da bola, ele sentir como era jogar com uma bola molhada para quando se chovesse no jogo ele não tivesse surpresa. Isso acontece muito também no treinamento dos Navy SEALs da Marinha Americana, que é a equipe militar de elite, que eles sempre inserem os piores cenários para treinar, porque durante uma guerra você sempre tem que esperar variáveis negativas que te surpreendem. Você não pode esperar as melhores condições. E outra coisa que Tom Brady fazia era passar de 15 a 20 horas por semana analisando vídeos de jogos. Isso é uma coisa que Kobe Bryant também fazia no basquete, porque ele queria entender todos os mínimos detalhes, todos os sinais que os jogadores davam antes de tomar uma ação. Por exemplo, quando ele via que o jogador estava posicionado, colocando peso na parte da frente do pé, ele sabia que o jogador estava prestes a dar uma arrancada explosiva. E quando o jogador inclinava o peso no calcanhar, ele sabia que ele ia dar ré e ir para trás. Então, Tom Brady gostava de analisar esses mínimos detalhes para ele conseguir prever o que os jogadores adversários iam fazer antes mesmo que eles fizessem. E outra coisa que ele fazia também era usar um aplicativo de treino cerebral para diminuir a sua velocidade de processamento visual. Tom Brady treinou seu cérebro para simplesmente enxergar o caos ali, aquela confusão do jogo onde tudo acontece em milissegundos em câmera lenta. E ele testou esse sistema, essa forma de treinamento que ele fez no Super Bowl 51. Isso aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2017. O Patriots perdia para o Atlanta Falcons por 28-3 no final do terceiro quarto. Para quem não entende de futebol americano, isso é basicamente derrota certa. Para você ter uma ideia, as estatísticas mostravam que eles tinham 99,8% de chance de perder. Os torcedores do Patriots a maioria já tinha levantado da arquibancada e já estava indo embora para os seus carros, para suas casas. E o Patriots, com Tom Brady liderando, ele identificou que o cansaço estava impedindo os defensores de voltarem às suas posições originais a tempo. E ele começou a operar em um ritmo acelerado, sem paradas, forçando o adversário a processar informações em uma velocidade que o cérebro deles, já intoxicado pelo cansaço, não conseguia mais acompanhar. Brady venceu porque a taxa de desgaste dele era menor. A vitória pertence não a quem começa mais forte, mas a quem mantém a lucidez operacional quando o ambiente se torna caótico. E o outro ponto aqui de Tom Brady, que ele aplicou ao longo da sua carreira, principalmente ali depois dos 27 anos, era a pliabilidade. Ele percebeu que o treino de força tradicional estava deixando seu corpo rígido e propenso a lesões, então ele fez um ajuste radical junto com o treinador que ele tinha na época. Ele abandonou a busca por músculos densos e migrou para o conceito de pliabilidade, que é simplesmente músculos longos e elásticos. E a lógica é simples. Músculos rígidos quebram sob impacto, como se fosse um galho seco. Já músculos pliáveis funcionam como amortecedores, e eles absorvem os impactos e voltam ao lugar. Brady criou esse sistema junto com seu treinador para garantir que seu corpo não expirasse com o tempo. Ele parou de tratar a dor e passou a preparar seu corpo para que ela nunca ocorresse. É como se fosse uma manutenção preventiva aí que você leva o seu carro aí na oficina. Em vez de você levar quando ele dá defeito, você já dá manutenção preventiva. Tom Brady viu essa questão de alongamento, alimentos não inflamatórios e hidratação, esse tipo de coisa, como
manutenções preventivas para o seu corpo durar muito mais que o normal. E esse método acabou ficando mundialmente conhecido como o método TB12. E Tom Brady adotou uma rotina quase militar assim para sua vida. Ele dormia todos os dias 9 horas da noite e acordava 5 da manhã. Ele adotou uma dieta estritamente anti-inflamatória. Ele via a comida não como um prazer imediato, mas como um combustível necessário para a sua longevidade. E outro ponto, que é a parte 6 aqui, é o sistema acima do ego, a estratégia de equipe. Essa talvez é a estratégia mais impressionante de Tom Brady. Na Liga Americana existe um limite de gastos para cada equipe. E se Brady exigisse o salário máximo que o mercado pagava para sua posição, como faziam os seus rivais, o time teria menos dinheiro para contratar profissionais que deveriam protegê-lo em campo. Estima-se que ao longo da carreira dele ele abriu mão de cerca de 100 milhões de dólares de salário. Ao aceitar menos, ele garantia que o time tivesse orçamento para contratar a melhor linha de frente para protegê-lo dos impactos físicos e os melhores talentos para o ataque. Brady trocou o ganho imediato pela construção de um ambiente onde a vitória fosse o resultado mais provável. Ele sacrificou a margem financeira de curto prazo para garantir uma soberania que durou 23 anos. Ele entendeu que o sucesso sustentável é um jogo de grupo e não de ego individual. E essa metodologia do Tom Brady funcionou tão bem ao longo da sua carreira que ele decidiu ver se ela funcionava também em outros times ou se aquele sistema só podia funcionar por conta do Patriots, por conta dos técnicos que ele tinha. Então, aos 43 anos, ele foi convocado para o Tampa Bay Buccaneers, um time que não vencia há quase 2 décadas. Brady não levou apenas o seu braço, ele também levou o seu sistema operacional. No primeiro dia, ele impôs a sua rotina a jogadores que nunca tinham visto aquele nível de obsessão. Ele usou seu prestígio para atrair talentos para o time, que aceitaram ganhar menos apenas para jogar ao lado do seu método. E o resultado, o time foi campeão no primeiro ano em que ele chegou. Ele provou que a engenharia do invisível era portátil, que se você constrói uma metodologia robusta baseada em princípios de eficiência, você pode ser mudado de lugar e que será capaz de aplicar o resultado. A lição é clara. O processo que você usa é seu maior patrimônio, não o ambiente, não o lugar que você está trabalhando ali. Então agora eu escrevi aqui os 3 princípios da engenharia do invisível que dá para você aplicar na sua carreira, independente do que você faça. O primeiro princípio é a obsessão pela preparação. No início, Tom Brady recebia 2 chances de treino. Ele decidiu que aquelas 2 seriam as mais perfeitas da história. Ele se preparava muito mais do que a oportunidade exigia. E a lição aqui que fica é, na sua vida, muitas vezes você vai ter só uma chance de provocar impacto. Trabalhe mais duro no anonimato do que no palco. Como dizia Abraham Lincoln, se eu tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, passaria as primeiras 4 afiando o machado. A perfeição no pouco é o que destrava o acesso ao muito. Faça a sua execução mínima ser melhor do que a execução máxima do seu adversário. E o segundo ponto aqui é o diferencial contra-intuitivo. Enquanto todos olham para uma vantagem ali óbvia, física talvez, concentre nos pontos que ninguém está olhando. Desenvolva esses pontos que ninguém está olhando. Busque vantagens que outros ignoram. Tom Brady buscou na mente e na pliabilidade quando todos buscavam no músculos, força e peso. A lição é que você não precisa e talvez não deve tentar vencer seu concorrente sendo um pouco melhor do que ele, exatamente igual ele. Muitas vezes você pode aplicar estratégias que fogem do senso comum. Você encontra outras formas de criar o resultado sem pegar o mesmo caminho que ele. E o terceiro ponto é sobre foco no sistema, é sobre dominar se sacrificando. O sucesso sustentável exige abrir mão do imediato pelo futuro. Tom Brady abriu mão de ganhos pessoais para garantir que seu ambiente fosse o mais protegido e eficiente. Reinvista no seu sistema, na sua equipe e na sua base. É preferível ter uma parte menor do que é imbatível e duradouro do que ter tudo de algo que colapsa na primeira crise porque você não investiu na proteção. O ego é o maior inimigo da continuidade. E, para terminar aqui, nós temos o custo do invisível. Eu estava vendo nas entrevistas o custo disso, né?
dessa obsessão, dessa preparação militar ali, da disciplina militar de Tom Brady, de viver para o jogo, de se dedicar mais que todo mundo, de jogar futebol americano até os 40 e tantos anos de idade. E o custo que ele teve disso, assim, que ele falou nas entrevistas, é que ele não conseguia desligar o interruptor ali, que ele sempre foi uma pessoa muito competitiva, muito disciplinada, e isso acaba impedindo um pouco a espontaneidade da vida dele, ele não consegue relaxar tanto. E isso provocou, inclusive, o divórcio dele com a Gisele Bündchen lá, que ele tinha prometido para ela que ia se aposentar em 2020, mas ele voltou para o esporte, voltou a jogar, e ela sentiu que ele estava tão focado nas coisas dele, ali na vida dele, nessa questão de se tornar o melhor, de se tornar o maior, que ela viu que não tinha espaço para ela na vida dele e decidiu divorciar dele. Então, Tom Brady, da mesma forma que ele alcançou o sucesso de ser o maior da história no esporte, ele também pagou o preço disso, e por mais que possa ter valido a pena para ele, porque ele alcança o sucesso não só atualmente agora no futebol americano, mas como empresário em várias áreas, existe um preço a pagar e você deve estar ciente disso. Nada na vida vem sem um custo, sem um preço a pagar. Se você quer ser o mais bem-sucedido de sua área, você precisa abrir mão de muita coisa que pessoas normais não abrem. Talvez você tenha que afastar de alguns amigos, talvez você tenha que comparecer a menos reuniões sociais, a menos churrascos, talvez você tenha que aproveitar menos os feriados, viajar menos, ser mais recluso, dormir cedo, deixar de assistir alguns seriados, deixar de navegar nas redes sociais para alcançar um sucesso extremo. Eu, particularmente, acho que você deve ser mais disciplinado do que a maioria, porque a vida da maioria é medíocre, a maioria não vai experimentar as coisas boas que o mundo te permite quando você tem um certo sucesso, alcança certo sucesso financeiro. Mas essa é a minha opinião. E sabendo disso tudo, né, o veredito final, a pergunta que fica para você hoje não é se você tem talento, porque o talento é a mercadoria mais comum do mercado. A pergunta real é: você tem a disciplina necessária para sustentar o sistema que você diz que quer criar? Brady não venceu porque era o predestinado, ele venceu porque foi a pessoa mais difícil de ser vencida pela própria rotina. Ele transformou a disciplina em algo tão automático que o cansaço ou a pressão não conseguiam mais afetar o resultado. Tom Brady era consistente, ele entregava resultado ano após ano, enquanto muitos atletas jogam aí por 6, 10, 15 anos, Tom Brady jogou por mais de 20 anos. Então ele teve muito mais oportunidades e probabilidade de alcançar resultados incomuns. E ele provou que quando você domina a engenharia do que ninguém vê, a sua mente, a sua preparação, a sua renúncia ao ego, o mundo inteiro é forçado a respeitar o que você construiu. E lembre-se sempre, a grandeza não é o evento de talento extraordinário, é o resultado de uma disciplina extraordinária sustentada por tempo o suficiente. E hoje eu fico por aqui. Eu fiz 2 vídeos do Tom Brady na área de membros, então eu recomendo que você se inscreva como membro desse canal aqui para assistir. Um é um documentário de cerca de 15 minutos que mostra muitos trechos legais assim dele dando as melhores lições assim de carreira. E o outro é ele falando sobre o poder da raiva, o poder de você entrar em campo ali com o instinto matador. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para eu entender que eu devo fazer mais vídeos assim, nesse formato tipo podcast. E no grupo de membros de WhatsApp, para os membros do nível mais alto, Buy and Hold Brasil Fan, eu vou deixar aqui esse mapa mental do Tom Brady ali para resumir essas lições do vídeo que eu falei aqui hoje. Hoje eu fico por aqui. Valeu!